tema da mensagem que gostaria de trazer para os irmãos essa noite é renove a alegria. Nós falaremos isso a partir do Salmo de número 42. A partir desse salmo nós verificaremos que a alegria pode ser renovada em qualquer circunstância. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, Deus pode mudar a sua situação, conforme a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Muitas pessoas vivem tristes, vivem de forma deprimida, sem esperança alguma, e muitas vezes pensam até em tirar a própria vida. É grande o número de pessoas que já tentaram suicídio, e segundo a OMS, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para mortes causadas por acidentes ou outros atos violentos. Suicídio não é um fenômeno recente, é algo bastante antigo, mas os números atuais têm impactado bastante os órgãos internacionais, e no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Quase 6% da nossa população tira a própria vida. Então, em face dessa realidade tão espantosa, como de uma perspectiva bíblica, nós podemos obter e oferecer cura para uma alma abatida ou uma alma deprimida? Graças a Deus que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus revelada para nós. E nós temos aqui o Salmo 42, temos o Salmo 43, que foram escritos por alguém que está lidando com problemas de alma abatida, alma em sofrimento. Vamos estar lendo, então, os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, o Salmo de número 42, que diz o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Lembra-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que você está batido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de entrar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Porque você está batido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aqui, irmãos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado, porque Tu te revelaste na Tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos estudá-la, obrigado por nos falar dela e ser transformada por ela, Senhor. Te peço que as noites me use, Senhor, como instrumento, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada esta noite, seja falada em nossos corações, Senhor. Que essa noite seja dita apenas o que Tu desejas, sejamos voltados
Com isso te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O objetivo do salmista aqui no Salmo de número 42, ao compor esse salmo, é de nos ensinar a atravessar vales de dores, vales que ele estava atravessando. Não é à toa, portanto, que se deu este salmo o tipo de mástil, que quer dizer salmo didático, salmo de ensino dos filhos de Corá, porque é um salmo para ensinar. O salmista quer nos ensinar a enfrentar a tristeza. O autor aqui do Salmo 42, provavelmente o mesmo autor do Salmo 43, ele estava lá no Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão, que fica ao norte de Israel. Kidner, que é o estudioso, ele diz o seguinte sobre esse Salmo 42. Ele diz: é o lamento de um cantor no templo exilado no norte, perto do nascente do Jordão, que anseia por estar de volta na casa de Deus e que transforma seus anseios em fé resoluta e esperança do próprio Deus. Ele estava exilado, longe de sua terra, ansiava estar de volta à casa de Deus, estava longe de Jerusalém, queria voltar à casa de Deus, mas ele tinha essa tristeza por não conseguir, e ao mesmo tempo tinha uma esperança em Deus, que um dia ele voltaria a louvar a Deus em sua casa. E talvez você se questione também muitas vezes: por que estou triste? Por que a minha alma está batida? Por que essa tristeza que me acomete? E esse salmista fala, tem a mesma indagação, e diz: por que minha alma está abatida? Ele fala isso 3 vezes, considerando o Salmo 42 e 43. Ele fala: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Irmãos, a cura da nossa alma, ela passa pelo diagnóstico correto. Não se cura ninguém sem que antes descubra as causas dessa doença. Quando a gente olha para esse salmo aqui, descobrimos motivos, alguns motivos que deixaram o salmista triste. Então, um desses motivos, a gente pode citar, por exemplo, a privação da comunhão com Deus. Ele estava longe de Jerusalém, ele tinha sentimentos de abandono, como se Deus tivesse abandonado ele. Ele vivia preso no passado, com raízes, de certa forma de amargura, porque ele queria louvar a Deus, mas não conseguia. E o problema estava levando a outro, que cada vez se tornava uma bola de neve. Muitas vezes essas questões acometem a nossa alma. E além dessas causas apontadas aqui no Salmo, podemos citar outras causas que acometem a nossa alma, nos deixam triste. Martin Lloyd Jones, que é um pastor e também foi médico por formação, ele trouxe algumas causas, porque muitas vezes passamos por noites escuras e tristes. Ele diz que muitas vezes é culpa do nosso temperamento, alguns são mais propensos até à depressão, são condições físicas muitas vezes que possuímos, momentos de baixa, talvez momentos de alta, pessoas com muitas oscilações. Tem também ataques satânicos que as pessoas enfrentam, e muitas vezes também a incredulidade das pessoas no poder de Deus. Alguns motivos que levam as pessoas a ficarem tristes e não conseguirem se levantar. Talvez você também tenha algumas coisas pessoais a adicionar a essa lista. Talvez você tenha uma grande uma decepção em sua vida, algum fracasso, não conseguiu lidar, um fato talvez até de envelhecer. São tantas coisas que acontecem conosco. E grandes homens de Deus já ficaram muito tristes e até depressivos. Mas Deus pode dar vitória e nos livrar das tristezas e dar alegria à nossa alma. Tendo visto aqui então alguns dos motivos para a alma se abater, antes de buscarmos a cura para a alma abatida, veja como de forma geral qual é o estado da alma abatida. A alma abatida, ela se resseca, ela tem sede de algo. Viu isso no verso 2? E a alma abatida, ela se alimenta em lágrimas. Dia e noite se alimenta em lágrimas, lágrimas de dores, como tem no verso 3 aqui,
No Salmo 42, quando fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. A alma abatida não consegue sorrir, também não consegue louvar a Deus. No verso 4 ele diz: fala assim: lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e guiava a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Por que você está abatida, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Estava tão preso ao passado, não conseguia mais louvar a Deus. Então, o que fazer quando a nossa alma está abatida? O que fazer quando nos sentimos longe de Deus? Quando nos sentimos um lugar sem solução? Que cura o salmista pode nos apresentar aqui? Quando abatir a nossa alma, as pessoas muitas vezes buscam curas em outros lugares que não seja o nosso Deus. Por exemplo, alguns tentam escapar da realidade utilizando álcool, outros utilizando drogas, ou nas bebidas de forma geral, outros chegam até a consumir pornografia para se afastar da tristeza. Mas nada disso vai adiantar. Nada disso é a verdadeira solução. O contrário, só vai fazer a pessoa se afundar mais. Então devemos buscar em Deus a solução para a nossa alma. É diferente que quando estudamos o que o salmista nos ensina nesse salmo maravilhoso. O salmo nos diz o que devemos fazer quando estamos tristes. Ele nos diz que o justo pode passar por depressão e tristeza, mas ele deve continuar confiando em Deus. Aqui eu não vou seguir a ordem numérica do salmo, mas vou seguir uma ordem que nos apresenta as coisas como se fôssemos passando um processo natural, muitas vezes, em nossa vida, quando estamos abatidos. Então, irmãos, a alegria pode ser renovada em qualquer circunstância. E eu gostaria de ver essa noite com os irmãos passos para renovar essa alegria. A primeira é: desabafe com Deus. Desabafe com Deus. O verso 9, ele diz assim: pergunta a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja aqui que o salmista derrama a sua vida diante de Deus. Ficar calado e guardar angústias somente para nós mesmos pode ser algo extremamente danoso. A primeira coisa a se fazer nos momentos de tristeza e dor não é se calar, não é se fechar, mas é se abrir para com Deus, é falar com Deus. Desabafar com Deus pode ser uma experiência realmente libertadora para as nossas almas. Então reserve o tempo para ir até Deus e falar tudo aquilo que Ele está perturbando. Desabafe com Deus, não se cale. O salmista desabafou, devemos desabafar também. Veja aqui que o salmista está em tremenda dor, que acha que Deus se esqueceu dele. E ao se desabafar com Deus, ele coloca o seu coração diante de Deus. E assim deve ser a nossa vida, colocarmos nosso coração diante de Deus, porque Deus não lhe abandonou. Não importa o vale que você possa estar passando, Deus não lhe abandonou. Deus está presente contigo. Outro salmo também nos revela essa verdade. Lá no Salmo 56, verso 8, a gente lê: conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas no jarro, em teu livro registraste cada uma delas. Nós vemos aqui que Deus nos conhece até melhor que nós mesmos. Não precisamos nos sentir sozinhos, porque Ele está conosco. Irmão, gostaria que você refletisse qual foi a última vez que você derramou diante de Deus. Você botou todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, todas as suas aflições diante de Deus. Vai diante de Deus e abra o seu coração a Ele, porque certamente Ele vai lhe ouvir. Lá em Jeremias 29, verso 13, nós lemos: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Porque a gente de fato busque a Deus com todo o nosso coração. Então, passos para renovar a alegria. O primeiro passo é desabafar com Deus. E o segundo, reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus. O salmista diz ali nos versos 7 e 8: um abismo chama
das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista aqui, ele sabia que o tumulto do mar revolto, as ondas e as correntezas dos problemas estavam sobre ele. E esses problemas, eles vinham da mão do próprio Deus. Veja que interessante aqui, que Deus está no controle de nossas vidas, inclusive sobre o nosso sofrimento. Muitas vezes as pessoas agem que todo sofrimento provém do Satanás. Claro que Satanás quer a nossa derrota, claro que Satanás age contra nós, mas mesmo assim Deus continua no controle de nossas vidas, e até o sofrimento Deus usa para nos moldar conforme a sua vontade. Nós não podemos fingir que não existe uma guerra espiritual, não podemos fingir que não existem demônios, eles existem, nós não podemos dar crédito a eles mais do que eles já possuem. E esse versículo aqui é interessante, que ele fala pronome tuas, ele fala as tuas cachoeiras, as tuas ondas, se referindo a Deus, sabendo que Deus estava fazendo aquilo. A nova tradução da linguagem de hoje traduz esse versículo assim: assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. E da mesma forma que Deus derrama sobre o salmista aqui essas dificuldades, esses problemas, o Senhor derrama também eles sobre o salmista, o amor de Deus. Veja isso no verso 8. Uma coisa muito importante é nós termos uma teologia equilibrada. Muitas vezes as pessoas só pregam um Deus justo e juiz que condena o ímpio. Isso é verdade. Mas o outro lado da moeda é um Deus justo e amoroso, que salva, que é quem nele crê, que é misericordioso com seus filhos, que nos ama e que cuida de nós. Então devemos sempre pregar os dois lados da moeda, um Deus que é justo, mas um Deus que nos ama também. Deus derrama amor para com o salmista aqui também. Então quando a sua alma se abater, meu irmão, reafirme para você mesmo o amor de Deus sobre você, que o conduz a passos verdejantes e águas tranquilas, como também o leva, está com você quando você passa pelo vale da sombra da morte. Muitas pessoas ao longo da história passaram por depressão e graves problemas. Creio que muitos aqui conhecem a história de Charles Spurgeon, que também passou por depressão. É interessante que Spurgeon, ele vivia reafirmando para si mesmo o amor soberano de Deus, que mesmo enviando sofrimento para ele, tinha um amor didático, lhe ensinava. Ele entendeu que a depressão que tinha era um projeto de Deus para a sua vida. Então ele conseguia descansar em Deus mesmo em meio ao caos, mesmo momentos difíceis. A estratégia então de ver a mão de Deus dosando, enviando sobre nós de forma toda amorosa o sofrimento, muitas vezes ela se choca com a realidade do pensamento moderno que muitos têm, muitos possuem, de que Deus fica no cantinho torcendo por nós, que no meio do sofrimento Deus não está conosco, mas está torcendo, vai dar certo, continue, lute, faça com as suas próprias forças, você vai conseguir, ou alguns dizem, declare que você vai vencer, quando é verdade, se a gente for pensar com as suas próprias forças ou declarações que possamos dar, a gente não vai vencer, mas por Deus que está em nós, nós podemos vencer qualquer coisa, vencer a depressão, vencer o mal que for. Deus está conosco em todo o processo da nossa vida. Ele não está apenas observando ou esperando que a gente mande nele, até porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. É interessante que Spurgeon chegou a dizer o seguinte: ouso dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a qualquer um de nós é a saúde, com exceção da doença.
Se alguns homens que eu conheço pudessem ser favorecidos com o mesmo de reumatismo, isto iria, pela graça de Deus, amadurecê-los maravilhosamente. Veja que interessante que as pessoas têm a sua fé fortalecida, as pessoas são amadurecidas pelo sofrimento. Spurgeon viu pelos 3 propósitos nisso tudo, na depressão que ele vivia. Primeiro, a depressão ela funcionava como um espinho na carne, como até o apóstolo Paulo tinha também, para manter Spurgeon humilde, para manter o cristão humilde, para que ele saiba que depende de Deus em todas as circunstâncias. O segundo propósito de Deus no sofrimento estava no poder inesperado que ele conferia ao cristão. Nós, quando estamos sofrendo depressão, nós entendemos que tudo o que fazemos não é pelas nossas próprias forças, mas é pela força de Deus. O terceiro propósito de Deus para a depressão, visto aqui por Spurgeon, é que o que ele chamou de sinal profético para o futuro. Ele acreditava que a depressão se apoderava dele, sempre que o Senhor estava preparando uma grande bênção para o seu ministério. Então ele via que a depressão guiava ele a fazer grandes coisas para Deus. Então, portanto, quando a gente estiver abatido, quando estiver triste, que possamos reafirmar para nós mesmos que Deus nos ama, que Deus cuida de nós e que Deus não nos abandonou. Pregue para você mesmo essas verdades. Então, irmãos, precisamos afirmar nós mesmos tudo o que Deus faz para nós é para o nosso bem. Então, passos para renovar a alegria, desabafe com Deus e afirme para você mesmo o amor soberano de Deus e pregue para a sua alma. Se puder mudar um slide ali que eu acho que travou aqui. Então, o terceiro ponto é pregue para a sua alma. O Salmo 42, verso 5 diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Como é crucial essa verdade aqui no verso 5, de que o nosso combate deve ser feito pela fé, pregar a nossa alma. Irmãos, vocês já perceberam que grande parte da infelicidade da vida ela é muitas vezes devido ao fato de que nós não estamos ouvindo, nós estamos ouvindo nós mesmos, em vez de falar consigo mesmos. É o fato de que nossos pensamentos que vêm até nós no momento que está acordado pela manhã não são pensamentos que uma vez se originam racionalmente, mas já estamos com eles impregnados em nós mesmos. Mas eles são pensamentos de mal, não de bem, que nós pensamos e nem raciocinamos porque pensamos nisso. Então devemos pregar a nós mesmos as coisas verdadeiras, as coisas que Deus prometeu para nós. A palavra de Deus deve ser pregada por nós e para nós, para muitas vezes conseguirmos nos livrarmos da infelicidade. Nós conhecemos a melhor plataforma de esperança, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado pelos nossos pecados e triunfantemente vitorioso sobre a morte na ressurreição. Portanto, o principal que devemos aprender a fazer quando a alma está abatida é pregar o Evangelho a nós mesmos. Nós facilmente esquecemos a palavra de Deus, nós facilmente esquecemos daquilo que ouvimos no domingo, então devemos pregar para nós mesmos diariamente. Aprenda a pregar o Evangelho para si mesmo. Se o salmista que tivesse vivido depois de Cristo, provavelmente é isso que teria feito, pregar as palavras de Cristo para si mesmo. Então que possamos pregar para nós as palavras de Cristo. E Cristo nos diz, lá em Mateus 6, 31, 33, o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo: que
comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Prego para você também a palavra dos apóstolos, que diz lá em Romanos 8, 31 e 32. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que possamos ter essas palavras em nossas vidas, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus nos cuida de nós e que nunca nos abandona. E o quarto passo para você renovar a alegria é alimente a sua fé com as graças recebidas no passado. A gente vê isso nos versos 4 e 5, que diz assim: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povos, guiava em procissão na casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. As experiências com Deus no passado, na comunhão, na adoração do templo, deixaram que o salmista triste, porque não tinha mais essa mesma comunhão com Deus. Eu estava triste porque não podia mais louvar a Deus no templo. Então, meu irmão, use o passado como alimento para a sua fé, e não como raiz de amargura, como o salmista que olhava para o passado, para tempos bons, e dizia: ó, quão bom era antigamente, ó, quão ruim é agora. Que nós possamos olhar para o nosso passado e nos alegrar por tudo que Deus fez por nós, e com os olhos fixos em Cristo, avançarmos para o futuro, não criarmos raízes de amargura no passado. O que é passado já se foi, aprendemos com eles, mas seguimos em frente com Cristo Jesus. O ser humano ele passa por diversas reconstruções ao longo de sua vida, em diversas áreas, seja na área profissional, na área familiar, talvez na área espiritual também. Em todo momento que você estiver reconstruindo algo em sua vida, não olhe para o passado para criar raiz de amargura lá, mas olhe para o passado como aprendizado e como agradecimento por tudo que Deus já lhe deu. Então fixe os olhos em Jesus e siga a vontade de Jesus. O profeta Jeremias vivenciou essa mesma coisa, e lá em Lamentações 3:21 ele diz assim: quero trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Que te traga em nossa memória as palavras de Cristo, que te traga à memória tudo que já fez por nós, sabendo que Deus não nos abandona e que isso nos traga esperança. Que a sua memória não seja cheia de amargura e ressentimentos, mas cheia de esperanças em Deus. Alimente sua fé com a graça que Deus lhe deu, com a graça que Deus lhe deu. E o quinto passo para renovar essa alegria é mate a sua sede em Deus. Mate a sua sede em Deus. A gente vê isso no verso 1, 2 e no verso 11. Fala que assim como a corça suspira pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei me apresentarei diante da face de Deus? No verso 11 diz: porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que torna esse salmo aqui magnífico é que o salmista não queria apenas curar os seus problemas. O salmista queria o próprio Deus. Ele queria matar a sua sede de Deus, ele sentia falta de Deus e queria louvar a Deus de novo. Quantas vezes nós nos pegamos as coisas materiais e queremos Deus para nos abençoar, queremos Deus para ter coisas, mas ele queria Deus para ter a presença de Deus. Que possamos ser assim, querer estar na presença de Deus. Quando a sua alma ficar abatida, não queira matar sua sede
seus problemas. Não opte por matar a sede em outras fontes, a não ser que seja em Deus. Mate a sua sede em Deus. Queira a Deus, busque a Deus e espere em Deus. Depois de tudo feito, de tudo orado, espere em Deus, Deus que salva, Deus que lhe sustenta. Lá em Mateus 11, 28 a 30, a gente lê: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que a gente de fato possa jogar todo o nosso fardo perante Jesus Cristo. A gente procura soluções para os problemas em tantos lugares, mas às vezes menos em Jesus, quando Jesus deveria ser o primeiro lugar a buscar uma solução, a buscar uma saída. Que possamos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, e não somente por causa de problemas, mas porque queremos Deus em nossa vida. Irmãos, o inferno é cruel, não é pela dor lá, é claro que as pessoas vão ter dor no inferno, mas porque é pela total separação de Deus que o homem ímpio vai ter lá no inferno. Então nós devemos ansiar por Deus, querer Deus cada vez mais. Nós que somos salvos por Cristo Jesus, sabemos ter uma eternidade para passar com Deus na eterna presença dEle, e que essa busca já comece aqui, querendo a presença de Deus nas suas vidas. Que você de fato ore em Deus, faça-se cada vez mais real em minha vida. Então, irmãos, a alegria pode ser renovada em qualquer circunstância. Deixe os seus problemas, deixe a sua vida em Cristo Jesus. Talvez o tempo de Deus não seja o seu tempo, mas Deus pode fazer todas as coisas acontecerem. Deus pode fazer todas as coisas acontecerem. E aqui nós verificamos 5 passos para renovar a alegria. O primeiro deles é desabafar com Deus. Coloque os seus problemas diante de Deus. Não guarde para si mesmo. Segundo, reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus. Como eu falei, a gente tem que ter uma teologia equilibrada. A gente sabe que Deus é um Deus justo que nos cobra a santidade. Isso é verdade. Devemos ser santos, como Jesus e foi santo, e continua sendo. Mas ao mesmo tempo devemos saber que Deus é misericordioso e amoroso, e podemos descansar nisso. Terceiro, pregue para a sua alma. Facilmente esquecemos a palavra de Deus, então por isso diariamente devemos pregar Deus para nós mesmos. Quarto, alimente a sua fé com as graças recebidas no passado. Olhe o passado para avançar para o futuro, não para ficar preso nele. Quinto, melhor dizendo, mate sua sede em Deus. Busque a Deus e a sua presença. Estar orando. Ó Pai, muito obrigado porque podemos te buscar. Muito obrigado porque tu está conosco. Muito obrigado porque tu não nos abandona, Senhor. Eu te peço agora neste momento, Senhor, que nos ajude a sempre irmos até a Ti, no momento de problemas, momentos de aflições, momentos de dificuldades, irmos até a Ti, mas não somente para nos livrar dos problemas, mas porque queremos estar contigo em todo momento. Deus, te peço que nos ajude, Senhor, a sempre estar Te buscando a Tua vontade, sejam dias bons, sejam dias maus. Nos ajude a estar sempre querendo ser transformado por Ti, sempre ser transformado a Tua imagem, a Tua semelhança. Te peço agora por cada um que está nessa noite, derrame as Tuas mais ricas bênçãos sobre essa igreja, as Tuas ricas bênçãos sobre cada irmão que está aqui, Senhor, e ajude-nos a cada vez mais fazermos a Tua vontade e descansando o Teu amor, na Tua paz, na Tua alegria, andando firmes com os olhos fixos em Ti. Eis que oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.